esse otimismo se confirma hoje à noite, às 8 horas, jogo lá em Goiânia, no estádio da Serrinha, o estádio do Goiás. O Coritiba joga daqui a pouquinho. TT Mota vai falar então do time que entra em campo hoje à noite. TT, já uma formação definida pelo Thiago Kozlowski, ou ele ainda tem algumas dúvidas para escalar esse time do Coxa, que tem muitos desfalques, né? Além de tudo, né? Que azar do Thiago Kozlowski, né? Estrear e ainda não poder contar com o melhor que ele tem disponível no elenco. Independente dos desfalques, para a torcida Coxa Branca, hoje tem que ser o dia da primeira vitória. Como a gente deu um spoiler aí no primeiro bloco, depois de muito tempo, Coritiba voltou a divulgar a relação dos atletas relacionados para a partida. E a gente tem diversos piás do Couto que estão aí, ó. A gente tem o goleiro Pedro Morisco, que, se eu não me engano, tá viajando pela primeira vez, né, Felipe Dalck? Eu acho que sim. O Morisco, eu acho que é a primeira vez que ele viaja, vai ter, claro, aquele batismo lá entre os profissionais. Pedro é um fenômeno, ele é muito bom goleiro, muito bom goleiro mesmo. Nos zagueiros, a gente tem relacionados Bruno Viana, Henrique Jean Pedroso, Kusevich, Thiago Dombrowski, os mesmos de sempre. No meio-campo, tem o Gabriel Silva, que é aniversariante de hoje, e a novidade é o Jean Gabriel, também piá do Couto, que essa semana começou a treinar com os profissionais. E aí, na lateral, o Diogo Batista, né? Estão chamando ele apenas de Diogo. Vamos falar um pouquinho, então, do perfil desse time do Coritiba que entra em campo logo mais. O Bruno Gomes e o Natanael cumprem suspensão. Como volante, deve ser escalado o Matheus Bianchi na meia cancha. Na lateral direita, o Diogo vai fazer a sua estreia entre os profissionais. Ele que já havia sido relacionado em outras oportunidades, mas em nenhum momento jogou, né? Não tem nem um minuto ainda pelo profissional. Então hoje vai ser a estreia do Diogo Batista na lateral direita. Robson, que cumpriu suspensão no último jogo diante do Grêmio, volta depois de cumprir suspensão, mas é claro que o torcedor Coxa Branca está comemorando nesse momento o fim do esquema com 3 zagueiros, né? Eu acho que esse é o principal alento, que dá um alento aí pro torcedor Coxa Branca acreditar na vitória desta noite. Então, como eu disse, novidades: Matheus Bianchi na meia cancha e o Diogo Batista na lateral direita. Coritiba, que entra em campo logo mais, deve ter Gabriel, Diogo Batista, Kusevich, Thiago Dombrowski e Jamerson, Andrei, Matheus Bianchi e Marcelino Moreno. Na frente, Robson, mas não se descarta a hipótese de ele entrar com o Caio César, Manga e Zé Roberto. É o que tem. É o que tem pra hoje, basicamente, né? Sem o Bruno Gomes, sem Bosquilha, sem a possibilidade, né, de ter o Natanael, o Lisieiro também tá fora, né? Os jogadores que foram dispensados aí, o Potker, o Urso, que saiu, né, que fez um acordo com a diretoria, deixou o grupo, enfim. Além de tudo, né, o Coritiba não tem o técnico. O Thiago Kozlowski assume nessa fogueira danada aí, o time na última posição, sem ter ganho ainda no campeonato. Felipe Dalck. Uma oportunidade legal para ele, né? Claro que é uma oportunidade bem difícil no momento. Mas eu acho que diante do elenco que o Coritiba ficou, né, com vários desfalques, jogadores afastados, jogadores que deixaram o clube, e ele tendo que recorrer a muitos garotos da base, eu acho que ele era o cara ideal para essa transição, pelo menos, né? Porque eu acho que ele conhece muitos meninos ali, talvez ele tenha coerência na hora de definir e montar o time com um pouco mais de segurança, né? Inclusive, o atacante Robson, que volta ao time titular hoje depois de cumprir suspensão, falou justamente isso, da adaptação, o que facilita ter o Thiago Kozlowski no comando do time hoje à noite. É um pouco mais fácil, né? Por ele já conhece o clube, já sabe da ideologia do clube, sabe que o clube vem buscando, então isso agiliza um pouco mais o processo. É um cara, como eu falei, que tem o respeito de todos os atletas aqui. É um cara muito inteligente, um cara que não dá para descrever, né? Um cara profissional ao máximo. Então acho que cabe a nós se concentrar, procurar fazer aquilo que ele pediu e para sair com a vitória. Robson voltando ao time titular, e justamente isso que você falava, né, Jana? O quanto ajuda ter um cara que já estava na casa, que já conhece o elenco. Eu acho que é a solução de momento, né? Mas obviamente que o Coritiba vai precisar de reforços. Não tem nem como você trazer
um treinador se você também não traz opções, né? Não querendo defender o que o Zago falava, mas realmente o Coritiba ficou completamente mexido, né? E assim, sofrendo com muitos jogadores do departamento médico, né? Júnior Urso foi um que acabou, né? Depois agora saindo, mas não conseguiu se firmar, mesmo sendo um jogador de qualidade que poderia contribuir, mas não teve não teve oportunidade para conseguir fazer isso porque realmente não estava bem fisicamente. Eu entendo e até concordo com o que você falou, mas eu vejo ao contrário. Pra mim não tem como trazer jogador se você não tem um treinador. Mas um treinador que conheça o elenco dessa vez. Tudo bem, mas a minha opinião, e eu falo isso desde o começo do ano, desde que o Antônio foi demitido, eu falei, pelo amor de Deus, gente, montaram um time pro Antônio Oliveira, demitem ele pra trazer um treinador que fica pedindo reforço todo o jogo. Aí agora, o Zago vai lá pedir reforço, quem sabe contratar o Fran Sérgio porque o Zago pediu. Pois daí, e o próximo que viesse não gostar do Fran Sérgio, faz o quê com o Fran Sérgio? Não, Esse é o grande ponto pra mim. Como é que você vai contratar um monte de gente? Sim. Como é que você vai contratar esse monte de gente e daí você não sabe quem vai ser o seu treinador? Se vai manter o Thiago, se vai contratar outro. E daí ele vem contratar 5, 6 jogadores agora. Que seja, 5, 6 jogadores. Aí o técnico novo chega e fala, acho que eu preciso de mais uns 3. E daí vai tirar dinheiro da onde? E daí fecha a janela. Daí não dá pra trazer, tem que ir com esses até o fim do ano. Pô, o planejamento, é uma incoerência, né? Claro, cara, quando o Paraná, em 2018, na Série A, tudo bem que o Paraná foi muito mal, mas foi demitido o Rogério Micali, que tentava fazer um trabalho muito bom, inclusive eu elogiava muito o trabalho dele, sempre elogio o trabalho do Micali, porque eu gosto muito do trabalho dele. Ele tentou fazer o time do Paraná bem propositivo. Isso era uma coisa muito difícil, ainda mais naquela época que tinha acabado de ter Corinthians campeão, fazendo 1-0 em todo mundo, com o Carille treinador e tal. Veio aqui, fez 4 no Paraná, né? Não, mas não... Na Série A, né? Foi na segunda rodada. Segunda rodada. O Mauro Naves daí foi no programa lá do Sport TV, acho que no Bem Amigos, e falou assim, na segunda rodada, hein? O Paraná vai cair para a segunda divisão. Lembra disso? Não? Sim, lembro. O Mauro Naves falou na segunda rodada. E daí... Aí a torcida queria matar o Mauro Naves e o Paraná caiu. E daí ele contratou... O Paraná contratou o Claudinei Oliveira e o Claudinei falou abertamente em uma coletiva, esse elenco não foi montado para mim. Eu vou fazer o que eu consigo fazer com um elenco que não é da minha característica. Então, como é que você vai contratar um técnico agora? Você vai ter que fazer um estudo sobre o elenco e contratar um técnico que saiba jogar com ele. Uma coisa tá ligada à outra, né? A gente viu aí que o Gustavo Mourinho foi demitido do Avaí e não conseguiu nenhuma vitória. Poxa, o Mourinho fez um bom trabalho no Coritiba, só que assim, pelas justificativas que a gente acompanha da imprensa de lá, ele quando chegou não conhecia o elenco, né? Porque ele pegou o elenco já formado. Então, como você vê que realmente isso acaba impactando no resultado final, claro, né? 10 jogos sem vencer. Então, o Coritiba precisava, logicamente, o Thiago Kozlowski, eu acho que seria a opção para esse período interino, né, esse período de transição, mas obviamente que o que a gente imagina e espera é que nos bastidores a diretoria esteja trabalhando nessas duas frentes, né, tanto do treinador, qual é o perfil do treinador, quem é o cara que o Coritiba quer e precisa para essa reta final, se é pensando agora, se é pensando a longo prazo, num projeto maior, e para poder contratar corretamente, né? Porque não tem mais como errar. E como a gente vinha falando, né? Mesmo antes do técnico Antônio Carlos Zago deixar o comando do Coritiba, a gente vinha trazendo diversos nomes que estavam sendo especulados. Inclusive nomes de jogadores indicados pelo técnico Antônio Carlos Zago. Depois da saída do Zago, a gente até falou aqui no Bate Pronto que talvez toda essa planilha com esses nomes de reforços tivesse que mudar a partir do momento que o Zago saiu, né? Outra novidade no dia de hoje é a presença do Reginaldo Nascimento como auxiliar técnico do Thiago Kozlowski no banco de reservas. O Nascimento, que é auxiliar dele no Sub-20, vai quem sabe que o Capita Nascimento é o amuleto
que precisava para conseguir a primeira vitória no campeonato. E ainda falando um pouco dessa ansiedade do torcedor Coxa Branca que quer de uma vez por todas a primeira vitória no campeonato, hoje diante do Goiás, o atacante Robson falou e mandou um recado pro torcedor Coxa Branca pro jogo de hoje. Eles continuem confiando em nós, aqui só tem trabalhador, um grupo decente, um grupo onde todos os jogadores se incomodam com a situação. A gente sabe que não é fácil e a gente trabalha dia após dia para tirar o Curitiba dessa zona desagradável. Então, que eles continuem confiando na gente, nos apoiem e que, se Deus quiser, a gente vai conseguir sair dessa. E o torcedor Coxa Branca espera que essa reação comece hoje, 8 horas da noite, na Serrinha. Teve até alguém que comentou aqui no nosso chat sobre... É hoje que vai dar a lei do ex. Aleph Manga contra o Goiás. Tem palpites? Vai cravar lá na KTO, Janaína? Cravar, Vitória não, do Coxa com gol do Manga? Não, eu só cravei vitória do Coxa, qualquer placar. 1-0 é lucro, não viajar importa. muito Nem na que maionese. seja gol de pênalti do Gabriel. A Jana tá nesses 83% aqui. Você acredita que o Coritiba ganha a primeira hoje? Um dos votos é da Janaína Castilho. Olha que eu não votei ainda. Eu votei que sim, tô confiante. Hoje o Cristiano Fernandes está participando aqui, ele me chamou de Ogamar, né? Ogamar Alvim. As pessoas até sabem o meu nome aí, não sei de onde. Muito bem. Tem muita gente participando aqui, o Lauro Russi, o João Vitor Alves, o concurseiro, o Diogo. O Diogo tá dizendo aqui que o Daverson faz muita diferença no Cuiabá. Se o Coritiba tivesse conseguido trazê-lo, talvez já tivesse vencido a primeira no Brasileirão. Ele faz muita diferença. Ele era até uma indicação do Antônio Oliveira, né? Só que o problema era o preço, né? 25 milhões. O Ceará não queria... O Ceará, perdão. O Cuiabá não abria mão do valor, né, da mudança. De repente esse dinheiro ficaria barato nessa altura do ano, hein? Olha... Poderia salvar o ano, né? Poderia ser um ter dinheiro que muito. Não ia fazer falta diante de um cenário diferente que o Daverson e até o Antônio Oliveira podiam estar desenvolvendo no Coritiba, né? O Renan Versailles dizendo que hoje tem gol do Rodrigo Pinho. Anotem. Vamos falar um pouquinho, Linhares. Mas ele vai jogar o Pinho? Vai ser titular? Não. Vai entrar no segundo tempo. Aí já me incomoda já, porque sai Zago, entra o Thiago Kozlowski e mantém o Zé Roberto no ataque. A não ser que ele, se fosse o Caio, eu acho que ainda ele surpreenda, né? Aí um ataque Caio César, Pinho e Aleph Manga. Marcelo Moreno de meia. Que foi porque foi o time que no Campeonato Paranaense fez muitos gols, né? Até o Atletiba, lembra? A gente até falava, o Atletiba foi o divisor de águas, ali começou a fase ruim do Coritiba, depois do empate, que o Coritiba jogou bem na arena, né? Foi um jogo que o Coritiba até teve chance de ganhar e tal. Mas dali pra frente, o Coritiba entrou numa descendente, né? Eu acho que o descendente mesmo veio depois daquele 3-0 pro Operário, né? Mas ali depois a gente até as estatísticas mostram, né? O Coritiba tava com ataque, tava fazendo gols e tal, e dali começou a escassear os gols, a defesa era menos vazada do campeonato naquela altura, depois começou a tomar uma sequência de 3-0, 3-0 e tal, né? E culminou até com a saída do Antônio Oliveira, mas o ataque era Caio César, Rodrigo Pinho e Aleph Manga, então tava funcionando, né? Talvez fosse uma ideia aí pro Thiago começar o jogo de hoje, né, com um ataque que eu acho que tem muita mobilidade, né? O Pinho é um cara que consegue fazer aquele trabalho de pivô, de sair da área para preparar a jogada, né, para buscar uma tabela. O Marcelino Moreno, acho que também vindo armar um pouquinho mais de trás ali para buscar também essas combinações de jogada pelo lado do campo, seria uma boa opção aí para um time que tá vivendo de pouquíssima inspiração no campeonato. Precisa essa é a grande vencer, verdade. Né? Até o nosso ouvinte aqui, o Ricardo Gomes Nunes, fala, o Diego Souza ficou livre no mercado, não seria uma boa? 38 anos, gente, aí é asilo já, né, Doc? Mas eu vou falar um negócio pra você. Ele ia fazer mais gol que o Edu. Claro, ele é matador. Porque ele sabe jogar muito mais seriado que o Edu. Talvez fosse assim um cara... Mas não traria também, né? Não, eu não traria. Seria um cara importante assim, de repente, sei lá, né? Também tem que ver o técnico que vem, né? Mas pela experiência, um cara pra organizar o time, que o Coritiba hoje é um time desorganizado em campo, Totalmente. Né? Então talvez um cara pra botar a bola no chão, pra, né? Mas também precisa ver a condição física. O Diego Souza é um cara com a idade avançada e já não tá, né, na plenitude da forma física. É que a gente olha o time do Coritiba, né, com tantas alterações e modificações de um jogo para o outro. É um time que ele não tem um 11 formado, né?
É um time que não tem ali... Não tem identidade, né? Não tem padrão tático, não tem um padrão. Tem nada, né? Na verdade então, é isso. assim, quando a gente pensa em reforço, a gente imagina que vai vir um jogador para estrear amanhã. Um jogador que vai vir para ocupar o famoso vestir a camisa, aquela carência que o clube tem. Então, beleza, são bons jogadores, tem história, tem experiência, tem ótimas estatísticas nos últimos anos, mas eu acho que são jogadores que você tem que ter no banco, né? São jogadores que podem ser utilizados ali, mas não para formar esse novo time às pressas do Curitiba. Realmente a gente entende que existe uma dificuldade muito grande no mercado para o Curitiba conseguir, né, suprir essas necessidades, mas realmente a perspectiva é muito desanimadora dessa forma. Ano passado o Botafogo é um exemplo de janela de meio de ano, né? Já falei sobre isso aqui. O Botafogo fez uma janela maravilhosa no meio do ano passado, né? Trouxe Tiquinho, trouxe Marçal, trouxe Adrielson, trouxe Eduardo, acertou, trouxe cheio, o Júnior né? Sá, que até acabou saindo durante o início do ano, mas voltou, né? Então eles acertaram muito em muitos jogadores, mas não é uma coisa, não é uma fórmula exata, né? Não é matemática. Não. Fazer isso aqui vai dar certo. Exato, né? Você podia ter trazido, por exemplo, o Tiquinho, não tá dando certo. Sim, exatamente. Não, são apostas, né? Todas as contratações, o Edu é uma aposta. De repente dá certo, né? O centroavante. Mas a chance, aí a gente tem que pesar, né, pelo histórico dele recente, né? É claro que você, numa análise fria do histórico recente, você não vê essa perspectiva, mas sabe Deus, né? Vem Vai aí, ter, né? encaixa, né? Os caras acertam o cruzamento, ele mete gol de cabeça, tira o Curitiba desse lodo que tá hoje, né? E hoje é aniversário do Gabriel Silva, do Coxa, completando 21 anos. Ele nascido no dia 3 de julho de 2002. Então, nossos parabéns aí para não deixar passar em branco o quadro dos aniversariantes. Falando um pouquinho do time do Goiás, Linhares, ele vem da classificação da Sul-Americana depois de vencer o time do Santa Fé na semana passada por 2-1 na Colômbia. Se classificou na primeira posição do Grupo G da Sula. É claro que no Brasileirão, o Goiás vem de derrota, né? Na 12ª rodada, 2-0 fora de casa pro Bragantino. Mas tem esse embalo aí por essa classificação na Sul-Americana que não podemos dizer que o adversário não vem empolgado para esse jogo de logo mais. Voltam ao time o lateral direito, o Maguinho, o lateral esquerdo, o Sander, e o atacante Matheus Peixoto, os três que foram poupados no jogo da Sul-Americana. E hoje vai ser o primeiro jogo do técnico português Armando Evangelista na Serrinha. É o terceiro dele à beira do gramado, mas vai ser o primeiro contato do treinador português jogando diante da sua torcida no estádio da Serrinha. Emoções que, é claro, a partir das 7 da noite você é nosso convidado para acompanhar Goiás e Curitiba aqui na Jovem Pan News Curitiba 107.1. E o jogo passou a valer muito pro Goiás, né, que pode sair da zona do rebaixamento. Se o Goiás, vamos ver aqui a situação, o Goiás tem menos 10 de saldo, ele precisa ganhar do Curitiba para poder sair. Se empatar, ele permanece ali em 17º lugar. Com a vitória vai a 14 pontos com 4 vitórias. Ultrapassa de uma vez só o Corinthians, o Bahia e o Santos também, que está ali em 14º lugar, né? Então empurra todos esses para baixo, dá uma boa saída aí da zona do rebaixamento, fica atrás apenas do Cuiabá, que tem 15 pontos ganhos no 13º lugar. O Coritiba, que tem 4 pontos, né? Se vencer o jogo, vai a 7 pontos, conquista a primeira vitória, mas vai permanecer na última posição e pode daí sair da lanterna do campeonato no sábado, quando vai enfrentar o América Mineiro no Couto Pereira, né? Aí é confronto direto. O América tem 9 pontos, o Coritiba iria a 7, com a vitória poderia chegar a 10 e, dependendo até do resultado do Vasco, chegar a 18ª posição, né? O que seria a melhor posição do Curitiba no campeonato. Seria uma semana de lavar a alma se o Curitiba conseguisse isso, né? E mais um detalhe, hoje completam 2 anos de falecimento do presidente Renato Folador. Então a torcida Coxa Branca espera que os jogadores entrem em campo justamente para
acabar com esse jejum de vitórias e dar essa vitória aí pro ex-presidente do Coritiba. E o Vasco vai jogar no sábado que vem às 4h contra o Cruzeiro em São Januário, né? Então é um jogo que interessa diretamente. Coritiba vai entrar em campo contra o América já sabendo se ele consegue, caso de vitória hoje, né? Tudo no campo da suposição, ganhar aí 2 posições, né? Sair da última colocação e vislumbrar também uma possível saída da zona do rebaixamento. E 2 confrontos diretos, hoje diante do Goiás e no próximo sábado diante do América Mineiro. Quer dizer, são 2 partidas cruciais para pensar em escapar do rebaixamento. Eu acho que hoje, principalmente, passa muito por hoje, né? Porque o Goiás abriria muito mais pontos ainda na frente. Eu acho que... Eu acho assim, se hoje não perder é aquela última esperança, assim, sabe? Claro que o Coritiba pode ir lá ganhar 10 jogos seguidos, mas eu, infelizmente, não acredito nisso. Eu também não. Mas eu acho importante até não perder o jogo hoje, né? Até um pontinho fora, né? Nessa situação que tá hoje aí já seria lucro, né? Até com porque certeza. O importante é começar a não perder os jogos, né? Um pontinho aqui, um pontinho ali, uma vitória tal, pode dar uma perspectiva pro Coritiba. Um ânimo melhor também, né? Se você conseguir uma vitória hoje. Sim. Eu acho que é um ânimo importante, né? Até mesmo um empate, você não perder vai ser um ânimo legal, porque é uma mudança de treinador, né? Que tudo bem, ainda não é um treinador efetivo, nem sabemos se pode ser ou não, inclusive, efetivado o Thiago, né? Mas hoje conquistar ponto, principalmente se for uma vitória, poderia dar um ânimo bem diferente, dar um up no time, né? Agora, se perder, vai ser mais do mesmo e vai ser difícil, porque daí vai provavelmente ainda acelerar o processo de querer contratar um treinador e a chance de errar, meu amigo, é muito grande. E justamente o que está incomodando o torcedor coxa branca nesse momento é o silêncio da gestão da SAF, né, com relação a essa movimentação, especialmente do treinador. O pessoal tá, meu Deus, mas não falaram mais nada. Mas eles não têm que falar nada, desculpa, sim. TT. Não, mas tô falando que isso deixa o torcedor ressabiado com o que vem pela frente. Eles devem estar trabalhando, é natural, só que eles não vão ficar falando, olá, tudo bem? Hoje ligamos para tal treinador. Eu penso que o amanhã Coritiba, vamos ligar para tal. Eu penso que talvez a SAF esteja, tô falando aqui no campo também da suposição, talvez esteja esperando aí o resultado de hoje, provavelmente o resultado de sábado, para traçar o perfil do treinador. Talvez, planejamento. Havendo a possibilidade de uma salvação, vem um perfil de técnico. Não havendo mais a possibilidade de salvação, eles já vão trabalhar com um nome para o ano que vem. Eu acho que o Edu é um nome muito de formação de elenco para o ano que vem. Pra Série B. Numa Série B, eventualmente. Eu não acho. Eu acho que quer dizer... Acho o perfil de jogadores. Pensando friamente, eu já falei isso aqui, é óbvio que o Edu é jogador de Série B, mas eu não acho que a SAF está contratando o Edu pensando em Série B. Não estou dizendo isso, mas eu penso que talvez com a sequência dos resultados seja muito mais realista você já começar um projeto de reestruturação para o ano que vem, né? O contrato do Edu eu vai acho que até contratou o Edu porque foi o que aceitou vir. Porque ele queria vir embora. Ele não queria ficar lá nos Emirados Árabes, não estava funcionando, não estava tendo sequência, ele se machucou e ele queria jogar uma Série A. Então, para ele é negócio, porque é uma oportunidade para voltar para o Brasil. Eu acho que é uma semana bem decisiva para o Coritiba com esses 2 jogos. Exatamente. Né? Assim, se não ganhar esses 2 jogos contra o Goiás e o América, que são adversários diretos na zona do rebaixamento, aí vai sonhar com o que no campeonato? Eu estou palpitando numa vitória do Coritiba, porque realmente ali a disputa, a gente vê que, claro, na primeira página da tabela de classificação, a disputa está muito acirrada, né? Tanto é que o Atlético está em nono, mas está a 3 pontinhos só do G4, e na parte de baixo da tabela, a gente vê ali os times que estão, né, como o caso do Goiás, o Vasco, o América, times que venceram 2 jogos até agora, é muito pouco também, se você for pensar em 13 rodadas, então tá nivelado por baixo, então assim, não é tão difícil assim. O Coritiba não tá conseguindo uma sequência por incompetência própria, né, porque assim, se ele tivesse conseguido 3 vitórias, 4 vitórias, ele estaria talvez fora da zona de rebaixamento. E os times na parte de baixo da tabela estão oscilando demais. Então, eu acredito que é possível, né? Acho que a mentalidade do vestiário deve ser esse, né? De acreditar que o Coritiba tem condições, agora com os garotos aí reforçando o time, de dar a volta por cima. Se o time não acreditar nisso, como é que o torcedor vai acreditar? Como é que, mais uma vez, o discurso do Robson, né? Pedindo pra torcida confiar, a torcida tá confiando, tá lotando o estádio.
torcida tá lá apoiando, né? E vai fazer isso, eu acredito, até o final mesmo, protestando no final por conta realmente da dificuldade do Coritiba de fazer uma Série A como se esperava. Mas eu acho que quem tem que acreditar primeiro são as pessoas que estão ali dentro do clube. O Alcântara está dizendo aqui, Linhares está só no ódio contra o Coxa. Não é isso, Alcântara. A gente tem que analisar a frieza dos números, né? E a situação, e a frieza do que está acontecendo, do cenário, né? É a realidade, infelizmente. O cenário é esse. Eu acho que essa semana, ela é determinante aí para o futuro do Coritiba no campeonato. São 2 adversários que estão logo à frente do Coritiba na classificação, na zona do rebaixamento. Então, para sair dessa situação, o Coritiba tem que ganhar esses 2 jogos. Infelizmente, esse é o cenário. Se não ganhar esses 2 jogos, vai ganhar de quem de um campeonato? Não, se não ganhar esses 2 jogos, eu acho que, passa a régua. Claro que tem muito campeonato ainda pela frente, mas a cada rodada que o Coritiba não ganha, a coisa vai recrudescendo. É uma projeção, né? Claro que o que eu falei, o Coxa pode simplesmente chegar e ganhar um monte de jogos em sequência e escapar, jogos que você não pensaria em ganhar antes, né? Pode ganhar do São Paulo, do Palmeiras, do